Fala galera, tá começando mais um episódio do Meeting Coffee. Hoje a gente tem um convidado super especial, né? Um convidado de fora do estado veio nos prestigiar. Antes de falar um pouco sobre o nosso convidado, eu queria primeiro agradecer os nossos patrocinadores. Primeiro a CDL Grande Vila Velha, que cede aqui o rooftop pra gente, né, onde a gente consegue gravar. Então, se você tem interesse em fazer algum evento ou se associar e ver os benefícios da CDL, entre em contato com ele, entra no site, a gente vai deixar na descrição. Procura eles lá para poder, né, entender um pouco mais sobre o que eles fazem, as opções que ele tem. Além disso, outro patrocinador nosso é a Vincel Vinhos, né? Eles têm um e-commerce de vinhos com a maior diversidade de vinhos, que, né, tanto nacionais, importados. Então, assim, tem vinhos do ticket até um pouco mais em conta, até vinhos bem mais diferenciados. Então, entra lá no site deles também. Vocês vão ter uma gama interessante de vinhos bacanas para vocês conhecerem. E por último, o nosso último patrocinador, que é o do Mineiro, é um produto capixaba, produtos são pão de queijos, né, artesanais, além disso tem alguns queijos, alguns outros produtos que vocês podem conhecer. Também a gente vai deixar aqui embaixo, né, um pouquinho para vocês conhecerem lá, e não procura lá que vocês vão conhecer um pouco mais os produtos. E agora, apresentar nosso convidado, é o Pedro Carneiro, da Ace Venture. Cara, obrigado pela presença. Para começar essa conversa, eu queria entender um pouco mais sobre o Pedro, antes da gente entrar falar um pouco sobre a Ace Venture, falar um pouco quem é o Pedro, como começou, né, como foi a bagagem sua antes de montar, né, e começar nessa trilha da Ace Venture. Legal. Eu sou Pedro Carneiro, sou sócio-diretor de investimentos, eu cuido dos investimentos em startups dos nossos fundos. Eu estou na Ace Ventures faz 6 anos, eu sou engenheiro civil de formação. Bacana. Quando eu estava saindo da engenharia civil, eu fiz parte de uma das primeiras empresas de energia solar do Brasil, em 2013, chamada Solstício Energia. Está operando ainda hoje. Fiquei lá durante quase 5 anos, acabei vendendo minha participação. Fui trabalhar numa empresa chamada Natural One, uma indústria de bebidas, que estava no momento de virada e de receber investimento de um grande fundo. Fiquei lá por quase 2 anos e aí depois de ter essa experiência com uma grande corporação e ter experiência com startups, eu entrei na Ace primeiro para trabalhar em projetos de inovação corporativa. Fiquei lá trabalhando com projetos, empresas de grande porte, tipo Mastercard, Algar Telecom, BTG Pactual, Braskem, BRF, Ambev, algumas que o pessoal talvez conheça. Com certeza conhece. E aí, logo em seguida, eu virei head ali da gestão de investimentos e a partir daí a gente acabou levantando 2 novos fundos. A gente trabalha em um fundo aqui no Espírito Santo também, chamado Funcisum, junto com a Quartz, né, que é uma gestora de investimentos. Daí a gente começou em 2022 com o Funcisum, já faz 3 anos, já tem quase 50 empresas investidas, tá causando um impacto bem bacana no ecossistema aqui capixaba. Um dos motivos das minhas visitas mais frequentes para cá também. E desde então, né, quando a Ace agora, né, a gente começou como aceleradora lá em 2012, hoje a gente é uma gestora de fundos de investimento. São mais de 9 fundos hoje, são 150 empresas investidas, sem contar as do Funces, e dessas 150 a gente já vendeu 32 delas, foram exits, né? Sim. A gente normalmente vende as nossas empresas para grandes corporações, como Localweb, B2W, Lynx, Loft, Empíricos e etc. E na maioria das vezes a gente investe em startups em estágio bem inicial, a gente ajuda esses empreendedores a construir os seus negócios. Todos os fundadores e sócios da Ace têm uma experiência empreendedora antes, então nós somos empreendedores que investem, Sim. ao invés de investidores que, né, investem em empreendedorismo. E é uma jornada muito divertida, porque hoje a gente está com 70 empresas no portfólio e eu consigo ajudar esses CEOs, essas CEOs lado a lado, ajudando os empreendedores aí a fazer funcionar. Pô, legal. Você falou, né, essa questão de vocês serem empreendedores, também só investidores, ajuda com certeza até a tomar de decisão, né? Tipo assim, cara, você já percorreu aquilo, você sabe time, você sente a verdade ou não da pessoa, ou se aquele projeto faz sentido, então tenho certeza que isso ajuda muito na decisão, né, de poder estar investindo, acelerando as empresas. Né? Muita gente fala sobre empreender, né? Tipo assim, mas pouca gente fala sobre criar um ecossistema, né? Como que foi isso, assim, ter essa visão de, cara, a gente precisa sair só do empreendedorismo e ter um ecossistema de fato, com aceleradora, com eventos. Qual foi o ponto, cara? A gente precisa ir para esse caminho que é o caminho que faz mais sentido para crescer, para ter mais lastro. Legal. Tem uma coisa muito importante no empreendedorismo, em qualquer um que começou a empreender. Você vê um café aqui pra gente enquanto isso. Vamos lá. Qualquer um que empreende, que terminou a jornada e que ainda está começando, entende o poder da sorte no processo do empreendedorismo. Sim. Então, nem tudo é só momento de mercado, nem tudo é visão de negócio, nem tudo é a sua capacidade de executar. Tem algumas coisas que não são tangíveis, tão simples assim, né?
todo mundo que teve sucesso vai olhar para trás e falar, caramba, teve esse momento na minha jornada, esse momento da minha jornada que virou a minha experiência e que fez a gente ter sucesso. Então, a construção do ecossistema, ela serve para a gente conseguir escalar esses momentos de sorte. Eu digo que a ACE, né, hoje a gente está com mais de 100 pessoas trabalhando em várias unidades de negócio diferentes. Eu falo que a gente deveria ser, né, a gente trabalha para ser uma fábrica de coincidências. Né, de quando a gente conversa com o empreendedor, nossa, que coincidência, ele já trabalhou em uma empresa que a gente atende, a gente já investiu em um sócio dele antes, ou a gente já co-investiu com aquele fundo. Então, esse tipo de relacionamento indireto é o que faz o negócio andar, e quando a gente investe nas nossas empresas, a gente entrega toda essa máquina de coincidências também para o empreendedor. Então, quem quer atender uma grande indústria, a gente tem contato com todas. Sim. A gente, né, tem várias pessoas que hoje são diretores de grandes empresas que trabalharam na ACE no passado, ou que saem da ACE e vão empreender, ou vice-versa. Então, construir o ecossistema é importante porque não tem como trabalhar diretamente na direção de uma empresa que a gente ainda não investiu, mas Sim. que a gente vai investir daqui a um ano. Mas quando a gente constrói essa máquina de coincidências, a gente tem mais garantia de que eu vou conseguir ajudar essa empresa, independente de qual área que ela esteja investindo. Perfeito. No final, vira essa coincidência, né? Mas essa coincidência foi oportunidades criadas, né? Então, assim, Exato. É que a gente fala, teve sorte. Às vezes acontece, de fato, mas você tá ali apto para receber essa sorte. É uma coisa que meu pai sempre falou, João Marcos, o mundo gira e você tem que girar com ele. Você dentro de sua casa, muito provavelmente você não vai conseguir ter as oportunidades. E tem uma outra coisa também, que um filme que eu acho maravilhoso, inclusive, Fome de Poder. Ele fala assim, a gente demorou, sei lá, tantos anos para se tornar um sucesso imediato. Então, assim, ele teve que trabalhar tanto para ter uma sorte naquele momento, mas ele tem toda uma bagagem por trás, né, que permitiu ele estar nessas coincidências, nessa sorte, nesses clichês que, na verdade, acontecem porque eles são verdades, né? E uma outra pergunta que eu tenho aqui para você, assim, você lidera um fundo, né, que acelera e influencia centenas de startups. Qual foi o momento mais desafiador, tipo assim, dessa trajetória? Você falou, cara, isso aqui foi uma coisa diferente e difícil para a gente encarar. Então, eu acho que a parte boa e ruim de tocar fundos como esses e de estar bem próximo de empreendedores, desse volume de empreendedores, é que a gente vive muitas vezes os melhores momentos da vida das pessoas Sim. e muitas vezes os piores momentos das vidas das pessoas. É o extremo, então, né? Quais são as coisas mais difíceis, né, quando a gente trabalha com o empreendedor? Eu já estive do lado do fechamento de, sei lá, 10 ou 12 empresas. E fechamento término, né? Quando a empresa ela tenta, ela coloca toda a energia, o empreendedor se endivida, ele coloca toda a sua vida ali, e pausa, né, a vida, os seus relacionamentos e etc, para um negócio que ele acredita e que vem a pandemia. E aí tem, além da sorte, né, que a gente ajuda a construir, tem coisas que são anti, né? Sim. E que acontecem por azar. Então a pandemia quebrou vários dos nossos negócios. Então, acompanhar e apoiar o empreendedor nesse momento de entender que as coisas não deram certo e, inclusive, recomendar para que ele desista e falar, olha, você não é a sua empresa. Sim. Você fecha a empresa e a sua vida continua, a sua vida não acaba. Mas para muitos empreendedores que colocaram os últimos 10 anos na empresa, fica muito difícil de conseguir separar isso. Então essa é a parte mais difícil da gente conseguir manter esse distanciamento e, ao mesmo tempo, dar o apoio que a gente prometeu, né, para o empreendedor que a gente precisa dar. Mas, por outro lado, a gente vive muitos momentos de alegria, né? Das vendas das empresas e de conseguir olhar na cara do empreendedor. A gente teve um almoço essa última semana em que o empreendedor ele chamou a gente, né, eu e o Pedro, e falou, olha, vocês mudaram a nossa vida. Isso é muito legal. E conseguir acompanhar e fazer isso de novo e de novo e de novo é um dos motivos que eu escolhi fazer isso. Perfeito. Quando você falou, e até uma próxima pergunta aqui, exatamente sobre esse ponto de, assim, o que você procura antes de investir, né? Tipo assim, é mais sobre o fundador, né? A pessoa que você, assim, a cabeça que está pensando ali, é o modelo de negócio, esse modelo aqui eu acho que faz sentido, ou o time do momento, cara, esse aqui não é o melhor projeto, mas ele que a gente fala sobre, né, sorte, coincidência, ele está no momento certo para escalar isso aqui, ninguém está falando sobre isso, então é o fundador, o gestor, o time ou o modelo de negócio você acha que é o mais crucial para tomar decisão? Eu acho que é nessa ordem que você falou, é primeiro a pessoa, Perfeito. Ou as pessoas que estão envolvidas, porque quando a gente vê um problema de modelo de negócio ou um problema de timing, esses problemas, eles não são intrínsecos do negócio. Eles foram decididos pelo gestor, né? Pelo fundador, por quem está construindo o negócio. Então, aquele modelo de negócio que está sendo apresentado, alguém escolheu. Sim. Né? Aquele timing, alguém escolheu construir a empresa naquele timing, daquele formato. Então, quando o empreendedor ele tem uma visão de negócio, ele consegue filtrar essas coisas e ele faz uma autoavaliação sobre o modelo dele, o timing dele, o que ele oferece, etc. Então, a capacidade do time é muito importante. E uma coisa que a gente coloca também como importante
é a capacidade desse empreendedor de se moldar e também de mudar de acordo com os feedbacks. Não só nossos, quanto de mercado. A gente conversa com alguns empreendedores, por exemplo, que têm uma visão muito forte e que a gente discute com eles alguns pontos de modelo de negócio, de timing, etc., e que a gente tem umas visões diferentes e que tudo bem, eu acho que o empreendedor tem que ter essa visão proprietária, só que se ele tem dificuldade de enxergar os nossos feedbacks, as nossas indicações de que aquilo pode não ser o melhor caminho, ele também vai ter dificuldade de enxergar isso do cliente. Sim. Ele também vai ter dificuldade de enxergar isso do resto do time. Às vezes ele tá tão pegado à tese dele, né, aos conceitos dele, que tipo assim, eu vi de fora e é difícil isso mesmo. Assim, eu vou confessar, às vezes eu sou um cara meio, não cabeça dura, mas eu tenho dificuldade, quando eu tenho uma consciência, cara, isso aqui é certo, é difícil alguém me convencer do contrário, mas eu sei que eu tenho que me policiar, porque às vezes a gente está tendo uma visão enviesada, às vezes uma visão muito limitada, né, e ter alguém de fora ajuda bastante a ter essa visão, né, um pouco mais macro das coisas, né, e com certeza eu também concordo com você que, cara, a cabeça do dono é que vai dar toda a diretriz do reto. Inclusive, essa decisão de time e modelo de negócio, se ele for bom, ele provavelmente escolheu da forma correta, né? Então, assim, ele consegue, com certeza eu concordo com você sobre essa pergunta. E um erro, você consegue falar sobre um erro padrão que muita gente comete quando vai buscar um investimento? Cara, eu vou buscar, cara, o que normalmente o empreendedor erra ao buscar esse tipo de investimento? Eu acho que ele erra ao não entender o lado do fundo. Que uma coisa que eu sempre faço nas palestras que me convidam para falar sobre captação de investimento, eu falo, você já percebeu que qualquer fundo de investimento também é um negócio? Sim. Qualquer investidor também é uma startup, é um negócio que precisa sobreviver. E para esse negócio sobreviver, ele tem algumas expectativas de como ele multiplica esse dinheiro, da taxa de mortalidade das startups, etc. Então, o que a gente vê muito é empreendedores com bons negócios, mas que não são bons investimentos para o modelo de negócio de um fundo de venture capital, por exemplo, né, que investe em startups. Um fundo que investe em startups, como a taxa de mortalidade é muito alta, cerca de 80%, 90%, aquele negócio que dá certo, ele precisa multiplicar por 20, 30 vezes. E não são todos os negócios que conseguem fazer isso então, o risco é 4 grande, 5 anos. Então, quando o empreendedor ele consegue se colocar no lugar do investidor, ele consegue entender, tá bom, qual que é a receita que eu preciso projetar para que a conta feche para quem está colocando dinheiro? Porque pode acontecer, por exemplo, de você ter uma saída ou uma compra de uma empresa em que o empreendedor coloque milhões no bolso, mas o investidor não consiga multiplicar esse dinheiro. Sim. E quando acontece esse desalinhamento de incentivos é quando começa a ter problema entre investidor e empreendedor. Porque quando dois sócios, né, não estão com os incentivos alinhados, aí que a gente começa a ter esse problema. E o empreendedor raramente pensa nisso antes. Ele pensa muito depois, quando as coisas começam a dar errado. A gente teve um bate-papo com a Sofia, né, que inclusive você conhece, né, foi até uma parceria que a gente fez com você, né, sobre esse bate-papo. E ela falou sobre, cara, se botar na visão do cliente. Aqui é um pouco sobre isso também, Sim. assim, você se botar na visão do fundo, cara, porque beleza, é fácil você falar sobre você, é fácil sobre seu filho é sempre o mais bonito, né? Mas você entender a cabeça para quem você está apresentando é até uma questão de estratégica, né? Tipo assim, cara, para eu poder procurar, eu tenho que entender o que o fundo busca de fato. Obviamente, eu entregar um valor, não adianta ser com uma promessa que não faz sentido, mas ter esse ponto, cara, eu preciso ir por esse lado aqui que faz sentido para eles e eu não ficar mostrando só o lado que eu entendo que faz sentido, né? Tipo assim, eu vou acabar gastando energia lá e, tipo assim, eu não atingi o que precisava, que era gerar o valor que eles precisam enxergar no meu empreendimento. Do mesmo jeito em que você tem que entender o seu cliente para vender o seu produto, quando você vai levantar investimento, você está vendendo a sua empresa, que Sim. literalmente é isso, né? Você está vendendo 10% da sua empresa, 20% da sua empresa. Então você precisa entender o seu cliente, que é o investidor. Exato. E isso acontece pouco. Exato, perfeito. Aí, inclusive sobre isso, o que diferencia de um pitch que você olha assim, cara, esse pitch aqui, que pitch foda, de um pitch assim, cara, mais um, falando a mesma coisa, de acelerar, de crescer, e tipo assim, acaba que, beleza, isso é só um clichê ou só uma falácia do mercado. Como que você consegue identificar? A gente avalia mais ou menos umas 1.500 empresas por ano. Então é muito coisa. pitch. Então a gente acaba ficando muito bom em entender quais são os padrões e a gente sabe que para tais setores, para tais geografias, para tais modelos de negócio, tem algumas fraquezas e alguns riscos que são mais comuns e tem algumas estratégias que são mais comuns para fazer isso dar certo. Então, quando a gente vê, por exemplo, o empreendedor de marketplace que não enxerga quais são os principais riscos de marketplace, que a gente já viu centenas de vezes, a gente fala, caramba, esse empreendedor devia ter feito uma lição de casa melhor, Perfeito. Porque a gente já viu gente errar 200 vezes aonde ele quer fazer. Então, eu acho que falta também um pouco do empreendedor dele fazer mais benchmark com negócios que deram certo e entender mais sobre o seu setor,
a gente acaba tendo um fator aqui de que pela exposição, muitas vezes a gente tem mais experiência no modelo de negócio e no setor que ele opera do que ele próprio. Sim. Porque a gente acompanhou 20 negócios que fazem exatamente a mesma coisa. Mas ter esse nível de profundidade, por exemplo, no marketplace, uma coisa óbvia é como você coloca os dois lados na rede, né? Sim. Ao invés de trabalhar com um depois do outro. Se ele não tem uma resposta e não buscou, né, referências e não estudou sobre isso, fica mais difícil, porque esse é o problema mais importante do negócio dele hoje. Sim. Se ele não está colocando energia para poder desvendar esse problema de uma forma científica, o que vai acontecer quando ele chegar no próximo problema e ele vai ter, né, a mesma dificuldade? Você falou que é formado em engenharia civil, né? Isso. Eu fui até o sexto período de engenharia civil, Legal. Larguei lá e tal, e acabei formando em arquitetura. Uhum. Né? Então você vai entender muito parecido com isso, estudo de caso. Né? É uma coisa que a gente fala muito na arquitetura, ninguém cria nada do zero, é tudo repertório e referência. Então, assim, uma das coisas que a gente mais fazia antes de ter um projeto cara, quais são os estudos de caso para esse projeto que a gente precisa? Beleza, começa do processo, mas agora vamos pesquisar referências, porque você ter referência, primeiro, você já tem empresários, empreendedores que já trilharam e já sofreram muito, e se você pega essa referência, naturalmente você vai deixar de errar o que ele já errou lá atrás. Então, assim, ter isso como um balizador para você entender, com certeza, é uma das coisas que os empreendedores com certeza deveriam se preocupar bastante, porque, cara, se o cara já está lá, muito provavelmente ele já passou, já errou, e já testou e já validou essas teses, né? E pra gente, a gente pergunta sempre, qual que é a tua inspiração? Quem que você está olhando que está fazendo isso muito bem e que você quer, sabe, E a maioria, muita gente às vezes não tem, né? As pessoas não sabem. Entendi. Não tem ninguém fazendo isso. Mas isso quer dizer alguma coisa, certo? É aquilo que a Sofia falou sobre tá olhando mais para dentro que para fora. Ele tá olhando mais assim, ele tem tanta expectativa no negócio dele, mas ele não entende, de repente, isso aí gera valor para o meu cliente, no caso até para a aceleradora, cara. Então, assim, ter essa visão é difícil, mas aí eu confesso que é difícil, né? Não, porque a gente quer criar, a gente posta tanto no que a gente acredita, que às vezes a gente fica um pouco cego, né? E a gente falou sobre setor e modelo. Você vê algum setor, algum modelo, tipo assim, cara, daqui para frente isso vai ser tendência no Brasil, um novo setor, algo que você fala assim, cara, isso aqui vai ser a nova geração de... Eu acho que tem muita coisa andando com digitalização, inteligência artificial e várias coisas que estão em tendência hoje na moda. Nem sempre o que é tendência funciona bem para um fundo de investimento de venture capital. Então a gente viu tendências, por exemplo, do blockchain, de Web3, etc, e coisas que não pegaram, né? Só que, por que o fundo de Venture Capital ele olha tanto para essas tendências mais macro? Porque para ter um crescimento exponencial em curto prazo, você precisa ter ou uma adesão massiva a um novo estilo de vida, um novo jeito de fazer as coisas. Pensa Blockbuster versus Netflix, né? Ou você precisa ter uma mudança regulatória que tem uma data para acontecer e pega todo mundo ao mesmo tempo, tipo o Nubank, ou tipo as maquininhas de cartão que abriram, né, o mercado. Então, a gente está procurando uma dessas duas coisas. Ou uma mudança massiva de comportamento, ou uma mudança, né, pontual de regulação. Sim. Então, em regulação, a gente vê muitas possibilidades em energia ou em seguros e a própria inteligência artificial de como você consegue gerenciar esses agentes. E na frente de comportamento humano, porque não é só mudança de tecnologia. Se a tecnologia muda, tipo blockchain Web3, mas o comportamento humano não muda para adotar a tecnologia, não serve de nada. Sim. Então, são as pessoas que gastam dinheiro ainda, né? Ainda não são os agentes. Mas o que a gente está enxergando agora é qual que é o nível de adesão, né, dessas novas tecnologias e é em cima disso que a gente consegue trabalhar. Bacana. Essa questão da IA está muito em voga, né? Assim, tudo é IA e hoje, assim, quando você vai procurar alguma coisa, a gente até passa por esse desafio lá, porque às vezes a IA é uma coisa simples, mas você falar parece que você dá um plus no seu negócio, né? Tipo assim, e às vezes não está entregando o valor de fato, mas essas IAs, que a gente inclusive lá tem implementado bastante, tem ajudado bastante de fato. Eu acho que é uma revolução, né, natural, eu acho que veio para ficar. Como o blockchain também, de certa forma, veio para ficar também, eu acho que muda um pouco a descentralização, né, de segurança, dos poderes. E eu acho que a IA também é uma coisa que tem a tendência, mas tem muita gente usando, vendendo como algo que diferencial e às vezes é só mais do mesmo. E outra coisa, às vezes não gera o valor esperado, porque, vou botar uma IA aqui de atendimento, mas assim, isso está gerando resultado, isso está fazendo com que a pessoa de fato converta, porque no final das contas, né, a gente precisa avançar camadas, né? E às vezes a IA mais atrapalha, eu tenho visto algumas IA de atendimento, por exemplo, que a gente testa, se você não treinar ela bem, cara, ela só vai ser mais um funcionário ruim. Exato. Então, assim, é uma coisa que a gente tem tomado cuidado lá, é uma das coisas que a gente vê que faz sentido, eu acho, a IA
uma revolução, né? A gente tem que tratar ela como isso e entender, mas é também saber como fazer é diferente. Tem muito empreendedor e muita empresa, a gente também tem uma consultoria de inovação no grupo, né? Tem muita empresa que faz a jornada completamente contrária, que é pega a IA e fala, legal, aonde é que eu posso aplicar isso? Sim. Só que deveria ser o contrário. Você tem um vê problema, os problemas e fala, legal, agora tem uma ferramenta nova para poder atacar um problema que eu estou atacando hoje. Então, quem trabalha com inovação e disrupção acaba caindo nessa armadilha que é pensar no produto antes. Sim. Né? Que é a mesma coisa. Tem um empreendedor que ele olha e fala, legal, agora eu tenho toda essa máquina aqui de inteligência artificial e... Onde eu vou encaixar ela? Onde é que eu vou encaixar ela para poder ganhar dinheiro? Mas exato. é completamente o contrário, né? A gente tem uma frase que até estava nas camisetas que é se apaixone pelo problema e não pela solução. Porque a solução ela muda ao longo do tempo e é assim que empresas como a RD, como a TOTOS, elas conseguem se reinventar, porque o problema que elas resolvem hoje é o mesmo que elas resolviam 10 anos, mas a ferramenta é completamente diferente, o jeito de fazer é diferente. Perfeito. Lá na Forest a gente fala muito sobre, agora eu vou entrar um pouco mais sobre brand. A gente fala muito que a importância do brand atrelada, assim, a gente fala, a gente tem tráfego pago, automação, a gente tem uma gama bem completa lá de serviços, porque a gente entende que gerar valor não é só, muitas vezes, por um ponto. Né? Mas brand é uma das coisas que a gente bate muito na tecla. Cara, você precisa ter um brand forte. Não adianta de rodar tráfego pago, criar automações, sistema, se você não tiver um bom posicionamento, sua marca não comunicar o que você precisa. E qual que é a importância de um brand bem feito, um brand bem estabelecido para o valuation de uma marca, do negócio? É muito importante, principalmente no sentido em que, conforme você vai aumentando a facilidade de acessar essas ferramentas de tecnologia, vai ficando cada vez mais difícil de você manter um diferencial tecnológico. Sim. Exemplo, hoje, em 10 minutos, a gente consegue criar uma plataforma de compra e venda online que é igualzinho ao Mercado Livre. Você entra em qualquer ferramenta lá de prompt online e fala, eu quero uma cópia do Mercado Livre. Sim. E tá lá, tá feito. Só que o que o Mercado Livre construiu ao longo desses últimos 20 anos não foi a ferramenta em si, mas foi uma coisa que é muito mais difícil de conseguir, que é a confiança. E aí, o único construtor de confiança não tem um bid que você consegue colocar lá no AdWords, que é tipo, eu quero X confianças. Sim. A confiança, ela vem gerada pelo branding, pela identificação de marca e pela construção de um relacionamento entre a pessoa, o usuário e a marca, né? A gente na Ace, a gente acaba bebendo muito dessa fonte também, porque a gente vai construindo reputação e a questão de fundo de investimento é um business totalmente reputacional. Perfeito. Tanto com empreendedores quanto investidores. Quando você passa a perna no empreendedor, você diminui muito a tua chance de trazer novos bons empreendedores para você, porque essa rede se conversa. E a mesma coisa para investidores. Quando você falha em um fundo ou erra em uma tese de investimento, é muito difícil levantar um próximo, porque o investidor ele conversa com outros investidores e ele vai olhar o seu resultado. Então, a branding para mim é muito mais uma construção de confiança e que as pessoas elas enxergam o branding como colocar outdoor lá na rua, mas a construção de confiança é algo que demora. E aí quando você olha para qualquer indivíduo, né, fala, tá bom, quanto tempo você demorou para construir a confiança na sua personalidade, né, profissional? Né, para você estar lá dentro de uma associação, para você estar lá dentro de uma representatividade. Isso não é do dia para a noite. E isso não é pago, né? Ele é conquistado. Perfeito. Né? Então, para isso que é importante. E é algo que você precisa ter sempre ali focado. Uma das coisas que eu falei em até outras entrevistas é sobre fazer a primeira venda é relativamente fácil. Você faz uma grande promessa, né? Promete mundos e fundos, e às vezes você não vai entregar, né? Só que o dinheiro, e a gente, não só o dinheiro, tá? Assim, eu acho que a experiência, a qualidade está no você entregar um bom serviço, né? Aí sim você consegue ter recorrência. Eu acho que está muito atrelado a isso. Você ter um brand bem estabelecido, gerar confiança para o seu cliente, é o que vai possibilitar você fazer a sua recorrência, a sua base, você ter um relacionamento com o seu cliente para poder, de fato, entregar valor e poder a sua empresa crescer. Então, assim, é muito relacionado a isso, eu acredito, porque a gente lá se preocupa muito com isso, que eu falei, a gente tenta entregar serviço 360 que a gente fala, né? O pessoal fala, vocês são, às vezes, muito amplo, né? Tem que nichar um pouco mais, mas, às vezes, nichar um pouco mais em relação ao serviço, estou falando, né? Eu só vou fazer tráfego pago. A gente pode até fazer. Mas se a pessoa não tiver um bom conteúdo, não tiver gente capacitada para isso, né, uma automação, sistemas que funcionem, cara, só o tráfego pago não vai resolver para você. Muito provavelmente você vai jogar dinheiro fora, vai ficar frustrado e vai culpar a gente. Exato. Então, assim, a gente sempre tenta deixar claro isso para o nosso cliente, mas também assim, cara, eu vou oferecer esse serviço porque a gente tem gabarito para isso, tem uma equipe até relativamente grande e capacitada para isso. Então, assim, cara, eu acho que faz sentido para a gente. E outra coisa, fica tudo sob nosso controle.
né? Então, assim, estar tudo centralizado, a gente vê como positivo. O cliente deposita confiança na gente e a gente está ali muito junto nele para poder atender o serviço dele. Eu queria entrar um pouco mais na área da parte da sua experiência internacional, né? Que você né, passou por né, diversas... Eu até anotei que eu falei, cara, eu vou nem falar, me arriscar a falar os nomes, porque os nomes são difíceis. Mas como que essas experiências fora do país, né? A gente fala que o Brasil, São Paulo, é um mundo diferente do que é o Espírito Santo, e eu acredito que Estados Unidos, ou principalmente, é muito diferente de São Paulo, né? E como que essas experiências para você foram fundamentais para você ter uma visão diferente e poder escalar, poder trazer essa experiência para isso, Spencer? Legal. Acho que um resumo rápido, né, da minha experiência lá fora. Ano passado eu fui selecionado para um programa do governo americano que chama YLI, Y-L-A-I. Eu fiquei com dúvida de como pronunciar, YLI, eu não vou nem arriscar. Que é Young Leaders of the Americas Initiative. Então eles selecionam 200 empreendedores e líderes locais de negócios de 32 países e eles fazem um intercâmbio com o negócio dos Estados Unidos para poder promover colaboração. Legal. Eu fiquei lá trabalhando durante 2 meses numa aceleradora de Washington, D.C., na capital, bem naquele meio de eleição de Trump e tudo mais. E aí, coisas que eu aprendi lá, né? Eu acho que a gente acaba subestimando muito a capacidade do empreendedor e do trabalhador brasileiro. Sim. A gente tem essa mania de subestimar a gente mesmo. Eu acabei, quando eu voltei, né? Eu falei, nossa, a gente precisa conectar o ecossistema brasileiro com o ecossistema dessa aceleradora, por exemplo. E eu indiquei, eu acho que 5 ou 6 pessoas que hoje passaram no programa de aceleração, foram morar nos Estados Unidos e estão expandindo o negócio deles para fora. Porque a gente acaba, como o Brasil é muito grande, a gente acaba atuando como um ecossistema muito fechado e tem muito espaço para crescer lá fora. E esse ano eu passei quase 6 meses lá fora fazendo um mestrado na Universidade de Georgetown também, que é em Washington, por conta de um programa de liderança da América Latina que abriu pelo espaço ali, pela faculdade. E passei 10 dias em Nairobi, no Quênia, como um fellowship que chama Global Good Fund de empreendedorismo social para gerar impacto nos ecossistemas locais. Então, experiências que eu tive, né, olhando um pouco para os dois extremos, foi os 10 dias em Nairobi que me fizeram ver que a gente está muito melhor do que a gente imagina quando a gente compara para o cenário global. Eu acho que a gente reclama muito dos nossos sistemas aqui, de como as coisas não funcionam, da dificuldade de fazer as coisas evoluírem, e que tecnologicamente, em muitos aspectos, a gente está mais evoluído que os Estados Unidos, tipo na parte financeira, de autenticação, reconhecimento facial e tal. A gente conseguiu pular algumas etapas assim que eles ainda estão sofrendo. Eles ainda recebem um cheque de salário. O Pix também é uma revolução pra gente. Eu nunca fiz um cheque na minha vida. Sabe? Então, assim, eu peguei o cheque no início, eu peguei no finalzinho, quer dizer, eu no início e no finalzinho. Eu nunca peguei um talão de cheque. Então é uma coisa meio estranha pra gente e ao mesmo tempo, quando a gente olha pra África, pro leste africano, a desigualdade é bizarra e o ecossistema de negócios lá é muito mais baseado no relacionamento individual. Então a gente está falando sobre esse negócio de confiança, né? Sim. Lá é 100% confiança e nos Estados Unidos é bem mais pragmático. Protocolar, né? Porque a confiança já foi construída em um ambiente mais institucional. Sim. Então quando você faz um contrato com alguém, a pessoa não cumpre, você bota ela na justiça e as coisas acontecem. Sim. Lá na África não é bem assim. Entendi, né? na confiança. É muito na confiança e como você consegue construir esses silos em que os negócios rodam. Então acho que isso acabou me ensinando bastante de a gente tá meio que no meio do caminho e quando a gente consegue enxergar esses silos em que as pessoas têm confiança e que os negócios fluem, a coisa anda muito mais rápido, mas ao mesmo tempo, quando a gente olha para um mercado tipo americano, o quanto que essa confiança institucional traz abundância. Sim. O mercado americano de venture capital ele é centenas de vezes maiores do que a do Brasil. Então, quando você tem... Eu conheci vários empreendedores lá em São Francisco, em Washington, que vieram do Brasil e com menos círculo de confiança do que eles têm aqui, eles levantam mais dinheiro lá, eles têm mais sucesso lá, porque a confiança institucional que leva, né, os empreendedores para lá acaba impulsionando. Então, tem sido uma experiência bem legal e eu acho que a última coisa tem muita oportunidade para quem está ligando esses pontos. Então, todos os relacionamentos que eu construí lá, que é aquela rede de coincidências, né, acaba gerando bons frutos também aqui pra gente. Então, eu consegui trazer um workshop, por exemplo, que a gente até trouxe uma investidora dos Estados Unidos aqui para Vitória. Caraca! Que foi ano passado, foi muito legal, sobre como levantar investimento no exterior, foi tudo em inglês, traduzido e tal, foi muito bacana. A gente está trazendo empreendedores do Brasil para poder fazer esse processo lá fora. Então, assim, tem muito valor também de ligar esses mundos diferentes e que não é muito diferente aqui no ecossistema capixaba,
com o nosso esforço de ligar o ecossistema capixaba a Floripa, a Recife, a Fortaleza, a São Paulo, a Rio de Janeiro. E a gente está vendo essa troca, assim, tá sendo bem legal. Existem esses padrões, né? Espírito Santo, São Paulo, né? Estados Unidos, né? Assim, esses gaps, né? Essas escadinhas. E engraçado você falar isso, porque me surpreendeu um pouco, porque a nossa visão, obviamente, a gente tem sempre essa visão pessimista das coisas, pelo menos eu sou assim. A gente tá muito atrasado. Eu acho, Vitória, Espírito Santo, eu gosto, mas nesse sentido de investimento, de tecnologia, eu sempre tenho o sentimento que, cara, a gente tá muito atrasado perante a São Paulo, e eu sempre o mesmo sentimento, que o Brasil tá muito atrasado perante aos outros, e ter essa visão, cara, a gente não tá tão mal assim. Eu tive contato com quase uma centena de empreendedores lá, e fiz parte de 2 programas de aceleração, e eu olhava para os empreendedores que estavam lá, e eles iam muito bem, mas eu olhava e falava, caramba, eu conheço um cara no Brasil, eu conheço um cara no Espírito Santo, eu conheço um cara em São Paulo, que assim, ia destruir esse cara. Sim. Então tem muita a questão, quando você falou de timing, né? O empreendedor ele também tem que escolher o melhor ambiente para subir o seu negócio. Com certeza, né? faz total diferença. Eu acho que não é só o timing no momento, no tempo, mas também, eu até estava falando com um empreendedor que 90% da receita dele vinha dos Estados Unidos e Portugal. E aí eu falei, mas o que você está fazendo aqui ainda? Cara, arruma tuas malas e vai construir um negócio lá. O que te prende aqui, né? Então é algo que o empreendedor também tem que entender para ele aumentar as chances de sucesso dele, construir essas pontes. Sim, para ter sucesso não é uma coisa, é uma junção de vários fatores, né? Você tem que estar muito ligado e atento a isso. Sobre o ecossistema, essa questão de ecossistema, você tem algum sonho assim, cara, para o ecossistema brasileiro de inovação, assim, cara, tem alguma coisa assim, isso aqui seria uma disruptura, uma coisa que eu vi lá fora, isso seria muito legal para o ecossistema brasileiro de inovação? Então, eu estou enxergando, a gente aqui na ACE, né, tem uma visão de longo prazo em que não é que o ecossistema vai se expandir, mas que mais gente dos mercados mais tradicionais vão fazer parte desse ecossistema de inovação. Porque do mesmo jeito que a digitalização acabou pegando todo mundo, hoje você não abre uma padaria na esquina sem ter um Google My Business, sem ter uma estrutura de ads, sem ter uma estrutura de branding e uma presença digital. Do mesmo jeito que isso aconteceu, hoje 96% de todos os negócios no mundo estão digitalizados. Brasil e Estados Unidos principalmente. E isso aconteceu nos últimos 20 anos. A nossa visão é que a mesma coisa vai acontecer com o jeito startup de tocar o seu negócio. Porque as empresas que crescem mais hoje, elas tocam o negócio de um jeito de startup, com o cliente no centro, desde a Amazon Meta até a padaria da esquina. A padaria da esquina que tem um sistema de conseguir enxergar o cliente no centro, precificação, um branding claro e uma forma de operar aquilo para que ele atenda melhor o cliente, ele vai desbancar as outras padarias na região. E quando você joga isso num longo espaço de tempo, só vão sobrar esse tipo de empresa. E essas empresas têm muito a ver com têm muito a ver com inovação, porque eles usam o playbook das startups para tocar os seus negócios tradicionais. Então, o meu sonho, né, olhando para o futuro, não é algo porque como é um negócio muito sistêmico, não é algo que a gente vai fazer e concluir, mas é uma tendência macro que a gente enxerga que a gente trabalha só com startups. Mas e se no futuro todo mundo for uma startup? A gente está vendo hoje grandes corporações movendo num nível de agilidade, se olha para um iFood, por exemplo, para grandes empresas, para a própria Amazon, que tem operação no Brasil, eles são muito independentes e eles têm alguns silos que operam como startups, com uma alta capacidade de tomar de decisão local e um alto ciclo de aprendizado, e que a gente entendeu, a gente ajudou isso, né? A gente foi uma das primeiras consultorias de inovação do Brasil, e hoje maior, e a gente ensinou as grandes empresas, e ensina ainda até hoje, tem muito trabalho para fazer, mas a gente ensina as grandes empresas a trabalhar como startups. E isso vai acontecer com todos os negócios, porque isso funciona, isso gera mais valor para o cliente, isso dá mais dinheiro para a empresa. Então, olhando para frente, o nosso ecossistema ele vai ser todo mundo. Sim. Né? O que é algo que é de nicho e inovação vai ser necessidade para a sobrevivência dos negócios. Entendi. Inclusive, falando sobre isso, a questão da ACE, né, esse Mentor, ela tem um DNA muito conectado com gerar impacto, né, real para as empresas, né? Dá para crescer, escalar e ainda assim manter o propósito, né? Porque manter propósito é uma das coisas que eu e o Carlos lá na Forescale, a gente sempre falou muito, cara, a gente precisa manter o propósito, porque no mercado, né, principalmente de agência, existe uma característica, cara, às vezes uma grande promessa, ou alguns serviços um pouco superficiais, não entrar muito, e a gente sempre tenta se preocupar em entender de fato o cliente. A gente tem alguns processos de
entrada do cliente, fazer benchmark, estudo de caso, cliente oculto, para entender a dor do cliente. Não, porque a gente não sabe sobre o cliente, a gente precisa entrar, né, dentro do ecossistema do cliente, entender quais são os anseios, os concorrentes, quais são as dores, para gerar um resultado real. Então dá para tipo assim, gerar valor, mas assim, conseguir escalar, mas manter o propósito mesmo, assim, atrelado, porque é uma coisa meio que difícil. Às vezes você quer escalar, quer botar dinheiro, vender, mas às vezes o propósito se perde no longo do caminho. Eu acho que não só dá, mas que é fundamental para a gente conseguir tocar um negócio a longo prazo. Quando você trabalha distante do seu propósito, você consegue fazer isso por um espaço curto de tempo. Mas você não consegue fazer isso para o projeto da tua vida, você não consegue manter, que é empreender, né? E é uma coisa interessante sobre propósito, que é você se relacionar com coisas em que você acredita e que você está gerando um impacto positivo. Isso só acontece quando você define muito claramente quem você é. Ou seja, quais coisas você acredita, quais coisas você quer se manter próximo, quais coisas você quer manter distante. E quando você define o que você é, automaticamente você também define o que você não é. Exato. E quando você deixa claro isso muda muito como você contrata pessoas, como você escolhe os clientes que você quer trabalhar, como você escolhe os parceiros que você quer trabalhar. E muitas vezes os interesses econômicos e de crescimento do negócio vão estar em conflito com os interesses éticos e o que você acredita e o que você quer se aproximar. Então, o nosso trabalho como sócios lá é defender essa linha em nome do que a gente acredita. Sim. Então, a gente já demitiu o cliente, a gente já deixou de fazer várias coisas que seriam benéficas para a gente economicamente, porque estão longe do que a gente acredita e que tudo bem, né? Eu acho que se for para fazer uma troca, a gente troca crescimento por propósito. Mas isso não quer dizer que o negócio não cresce, né? Sei lá, quando eu entrei devia ter umas 20 pessoas, agora a gente está com mais de 100. Várias novas unidades de negócio, a gente ganhou nos últimos 3 anos o melhor fundo de Venture Capital do Brasil. Caraca, parabéns. Então, assim, dá para fazer os dois, né? Porque se a gente faz essa troca e prioriza o crescimento, daqui a 2 anos eu acho que eu não ia estar mais, né? Exato. Você falou sobre... a gente não consegue, sabe, manter. Isso, você falou até que demitir cliente. A gente passou isso lá atrás, né, na Forescale. Chegou um cliente, cara, não faz sentido a gente continuar com você porque a gente está fazendo algumas coisas. Muito diferente. Muito diferente. Se você não consegue minimamente fazer o que a gente está indicando você, principalmente no que tange a nossa área, e você não consegue, né? Eu posso dar um exemplo. Na época era um e-commerce, ele botou uma estagiária para ser gerente de e-commerce. Falei, cara, isso não vai acontecer. Você vai ficar me pagando, eu vou levar tráfego para você, um e-commerce totalmente mal configurado, sem nenhuma configuração correta, sem os produtos, as categorias tudo errado. Então, assim, o que adianta? Então, assim, faz mais sentido, cara. Pensa, vamos separar um pouco aqui e seguir daqui. Eu não aceito não te atender bem. Exato. Porque, tipo assim, o propósito vem muito por isso, né? E foi o que você falou. Se você não tem propósito, isso com o tempo ele se esvai. Mas uma das coisas que a gente tem que tomar, pelo menos a gente tenta tomar cuidado, a gente está no propósito correto? Porque às vezes o propósito a gente acha que está no correto. Então a gente tenta se procurar, cara, será que a gente está no propósito correto? Será que os valores eu acho que a gente são inegociáveis lá na Forescale, mas será que o que a gente acredita é o melhor para o nosso cliente? Então a gente tem sempre que tomar esse cuidado, a gente faz essa autoavaliação e normalmente a gente entende até, uma coisa que a gente faz também normalmente é conversar com parceiros, a gente conversa muito com a Sofia, né? A Sofia, ela bate um papo, ela é uma pessoa que você vê que é uma visão de negócio muito bacana. Então a gente sempre percebe, cara, a gente está no caminho certo, né? Agora é questão de ter calma, acreditar no propósito e tentar escalar da melhor forma, né? Pedro, a gente está indo já para o final, né, da entrevista e agora a gente tem um quadro chamado Derruba Mito. Okay. Existe algum mito no mercado que você fala assim, cara, isso aqui é um mito, né, que eu gostaria de tirar, porque todo mundo replica essa informação, mas ela não faz sentido dentro dessa parte de ecossistema ou de aceleradoras, que você fala, cara, isso aqui é um mito, mas não faz nenhum sentido? Eu acho que tem ainda o mito de empreendedor que levanta capital sem nada, sem ter, né, um histórico, porque a gente vê, tem muita notícia aí de empreendedores no Brasil e no exterior que levantam dezenas de milhões, centenas de milhões. Tem o mais recente agora que uma empreendedora levantou sem ainda abrir qual é o produto, acho que $1 bilhão. Caraca. Só que ela não tinha nada. Só um adendo, ela é cofundadora da OpenAI. Ah, entendi. Ok, entendi. Então acontece muito é. isso de vem empreendedor pra gente falando, olha, mas tal pessoa levantou do mesmo estágio que eu tô. Sim, mas essa pessoa está trazendo um extra que ela já executou isso 2, 3, 4 vezes, criou unicórnios. Ela não está trazendo só o negócio, ela está trazendo ela também, né? Exato. Ela tem um fator importante. Então, se você quiser levantar dinheiro
sem fazer nenhum, né, trabalho prévio, etc., é simples. Cria um unicórnio, vende ele, e aí no próximo você vai ter esse privilégio, sabe? Sim. Então acho que esse é um grande mito, assim, de favorecimento, porque, como eu falei, os fundos de investimento são negócios também. Sim. É antieconômico para mim eu favorecer um empreendedor em relação a outro se isso não for trazer mais retorno, né? Sim, todo mundo deve achar assim, cara, pô, esse cara ganhou é porque, pô, tem alguém lá dentro lá que é parceiro dele. Se não for um bom investimento, a gente não ganha dinheiro e aqui na ACE, né, 95% do nosso pagamento, do nosso retorno, vem da taxa de performance, que é quando a gente, né, a gente supera o que o fundo espera de retorno. Então, se a gente não tivesse o retorno financeiro, a gente não estava. Não faz nem vivo, sentido, né? Então, você tem que escolher de fato empresas que de fato vocês acreditam, não só por uma indicação, né? Exato. Pedro, para finalizar esse bate-papo, que foi, cara, mais uma vez agradecer, foi muito legal. Queria que você pudesse dar um conselho para nossa audiência. Cara, quem está começando agora, você ter algum conselho, um único conselho assim, cara, foca nisso, que eu acho que isso é o que vai fazer você ser um bom empresário, um bom empreendedor, ou que vai conseguir sucesso. Legal. Eu acho que um conselho que pode ser o mais abrangente de todos é, toda vez que você for desenhar um novo plano, quiser fazer uma coisa nova, coloque o que você espera que aconteça e o prazo. Sim. Essas duas coisas. A maioria dos empreendedores não fazem isso e aí acaba acontecendo duas coisas. Ele espera que ele vá ter, sei lá, 200 clientes e ele fica com 10 e ele não tem essa base de comparação e aí as coisas vão se arrastando. E ele não coloca um prazo, eu espero que eu feche meu primeiro cliente em um mês, passa 2, 3, 4, ele, não, vou esperar um pouco mais, vou esperar um pouco mais. A oportunidade e a capacidade de crescimento do empreendedor, ele acaba indo embora quando ele não é diligente em quando parar, quando mudar, quando as coisas não estão batendo expectativa e ele vira. Ele aceitar a mediocridade dos resultados dele é o que deixa o negócio lento. E ele acaba ficando, vai ficando, aí quando perceber... Deixa eu dar mais 2 meses, deixa eu dar mais 3 meses, e aí passa 5 anos e o negócio... E ele provavelmente ele já quebrou há um tempo atrás porque ele não percebeu que ele estava estagnado, o mercado foi engoliu ele. E para tudo, para crescer, para demitir, para trazer gente nova, sabe? Conseguir ser mais o seu guardião dos prazos e da expectativa é o papel do empreendedor. Senão ele, ninguém mais vai fazer. Pedro, cara, mais uma vez, cara, obrigado pelo bate-papo. Obrigado a você. Antes de terminar, eu tenho uma lembrança do nosso patrocinador, a Vincel Vinhos. Né? Ele tem um Malbec chileno, Gran Reserva. Muito né? bom, Então, assim, agradecer mais uma vez aos nossos patrocinadores. Muito bom. Né? A Vincel Vinhos, né? Lembrando que ele é um e-commerce de vinhos, né? Com a maior diversidade de vinhos importados nacionais. O do Mineiro, que é o pão de queijo do Mineiro também, que é um patrocinador nosso. E por último, a CDL Grande, Vila Velha, que é o que cede o local, né? A nossa parceira, inclusive nossa cliente, a gente é muito agradecido dela. Então é isso, pessoal. Muito obrigado, Pedro. Valeu, cara. E valeu, pessoal. Até a próxima.